Hoje nós vamos falar sobre um thriller que tá dando um burburinho por aí e eu vou comentar um pouquinho com vocês. Eu fiz a leitura, foi uma leitura coletiva e tem alguns pontinhos aqui para trazer para vocês. E o livro de fato é Não É Ela, da Mary Kubica. Esse é o novo lançamento da Mary Kubica aqui no Brasil, mas se eu não me engano é o primeiro livro que a Dark Side traz pra nós. E gente, que livro incrível, porque antes dele chegar no Brasil eu já estava muito ansiosa, porque aqui nós vamos ter um livro baseado em um caso real. O caso que a autora se baseou para escrever o livro é os assassinatos da cabana Cade, que aconteceu em 1981, se eu não me engano. Eu tava muito curiosa porque eu amo ler. É triste, mas eu amo ler livros que foram inspirados em casos reais e eu tava bem ansiosa por esse aqui. Mas vamos à história. Aqui a gente vai conhecer a Courtney, que ela tá passando as férias em umas cabanas num resort com a família dela. Na cabana dela está ela, o marido e a sua filha. E na cabana do lado tá o irmão dela, a esposa e os 3 filhos. A sobrinha mais nova da Courtney, ela tá passando a noite ali na cabana junto com ela, com seu marido, pra brincar com a sua filhinha, né? As priminhas brincarem. E quando amanhece, a sobrinha então vai pra cabana dos pais e logo em seguida ela volta correndo desesperada. A Courtney ouve um grito absurdo e a menina tá simplesmente em choque, apavorada. Então a Courtney vai até a cabana do seu irmão e da sua cunhada pra saber o que foi que assustou tanto assim, né, a sobrinha dela. E quando ela chega lá, ela encontra uma cena digna de filme de terror. Tanto a sua cunhada quanto o seu irmão foram brutalmente assassinados dentro da cabana na noite, né, que eles estavam ali logo do lado, cabana com cabana. Então ela precisa, né, correr, pedir ajuda. Ela vai então até a administração do resort para pedir para chamar a polícia, porque o marido dela mesmo não está, ele tá pescando. E além da sobrinha pequena, lembra que eu falei que eles eram em 3, né? Então tem mais o sobrinho, né, o filho ali do meio, o White, e a mais velha, a Reese, que a Courtney não sabe onde estão esses seus 2 sobrinhos. Quando a polícia chega e começa a investigar, então, ali fazer os primeiros preparativos para iniciar o caso, eles encontram o White, um menino ali de 14 e 15 anos, que estava dormindo no quarto. Ou seja, ele dormiu durante todo o acontecimento, enquanto seus pais eram brutalmente assassinados, ele estava dormindo no quarto. A Reese, que é a filha adolescente ali, né, a sobrinha adolescente de 17 anos, ela está desaparecida e ninguém sabe onde a menina tá. O livro, ele vai jogando entre 2 pontos narrativos. O agora está sendo narrado pela Courtney e todos esses acontecimentos, então a descoberta dos corpos, a situação com a menina, né, com a sobrinha mais nova, a polícia chegando, começa então os primeiros passos da investigação. O marido da Courtney acaba retornando para o resort, ele tinha saído para pescar de barco. A gente tem na narrativa da Courtney tudo que está acontecendo ali nesse momento que os crimes foram cometidos. Já na outra narrativa nós temos a Reese, a menina de 17 anos, narrando uma semana antes, quando ela, os pais e os tios chegam então no resort para passar as férias. Na narrativa da Reese, a gente vai descobrindo que as camadas por baixo da família não eram tão belas assim. Tava acontecendo muitas desavenças, muitas intrigas, tinha muitos segredos, muitos sussurros, então é uma família que estava carregando bastante segredo e a Reese vai se tratando de narrar para nós tudo o que estava acontecendo nessa semana ali antes dos assassinatos. Esse é um daqueles livros onde a polícia ela faz só ali uma pequena passagem, porque a polícia é burra, não consegue ajudar, mas o que é muito interessante, porque com a polícia sendo burra, leiga e não fazendo as coisas direito, a gente tem a Courtney sendo a nossa protagonista indo atrás e tentando descobrir o que foi que aconteceu, onde está a sobrinha e como que aconteceu aqueles assassinatos. Ela começa a duvidar das pessoas da própria família e é muito interessante porque junto com ela nós vamos catando pistas. Um sapato que tá com um pingo de sangue, uma caixa que foi colocada num local errado, uma mensagem que foi mandada tal dia, fotos encontradas no iPad. Então ela vai coletando por conta própria muitas informações e ela começa a colocar uma pessoa como principal suspeito. Junto com ela, nós vamos criando essa narrativa, porque a gente tá vendo ela investigar tudo que aconteceu e nós também estamos vendo a narrativa da Reese uma semana antes. Então a gente começa, como leitor, juntar um mais um das 2 narrativas e a história, né, vai se construindo e nós vamos tendo ali os nossos principais suspeitos. O caso que esse livro foi baseado, ele é um caso dos anos 80 que segue sem solução até hoje. E o caso é basicamente isso que aconteceu aqui que eu contei pra vocês, tá? É praticamente a mesma situação.
mas é um caso que segue sem solução. Então eu pensei que talvez a autora deixaria a gente com um gostinho de o que foi que aconteceu no final desse livro, e não é bem exatamente isso que acontece. Eu digo isso porque eu já li outros livros que foram baseados em casos que seguem sua solução até hoje, e o final, ele ficou com aquele final em aberto. Então eu tinha pra mim, na minha leiga inteligência a respeito do livro, que nós teríamos mais ou menos isso. E não, o que me surpreendeu positivamente, porque a autora, ela constrói início, meio e dá um fim pra história, mesmo sendo baseado em um caso que segue sem solução até hoje. Eu gostei muito mais quando o livro é narrado pela Courtney, tá? Com tudo que tá acontecendo ali no momento. Eu acho que a Courtney, ela não é aquele personagem burro que deixa as coisas acontecendo e não toma frente, né, pra tentar descobrir, já que a polícia tá sendo uma grande pataquada, não tá fazendo nada, não tá indo pra frente, eles não demonstram que eles têm aptidão pra lidar com um assassinato de tamanho escalão do que aconteceu ali. Então a Courtney, ela pensa que ela vai, né, tomar a frente, vai fazer o que precisa ser feito. Já na narrativa da Reese, eu passei um pouquinho de raiva, porque assim, eu sou uma jovem senhora de 30 anos e ficar lendo uma narrativa de uma adolescente de 17 anos com as suas problemáticas adolescentes de 17 anos não me agrada mais tanto, gente. Não tá mais no meu paladar esse tipo de leitura, mas é um ponto muito interessante, porque com a inconsequência da Reese, por conta da idade, por conta dos atritos que acontecem nessa fase da nossa vida, tu consegue, como leitor, ver muitos pontos que estão errados ali na narrativa. Mas ao mesmo tempo que tu vê muitas coisas erradas acontecendo com a família, tu também vê um certo tamanho e exagero por ser narrado por uma adolescente. Então eu gostei dessa dualidade de ver a Reese contando pra gente o que estava acontecendo uma semana antes, mas a gente também consegue ver os pontos que ela exagera, né, na narrativa contada pra gente quanto leitor. Então eu achei, por mais que me irritou muito, eu achei interessante a narrativa da Reese. Agora, falando sobre o final do livro, como eu falei pra vocês, eu achava que talvez ele ficaria com o final em aberto, em suspenso, enfim. Não foi o que aconteceu. A autora aqui, ela criou um final muito, muito, muito bem construído. Vou falar pra vocês que assim que eu finalizei o livro, eu pensei, pô, é isso. Eu li até agora pra isso. Mas é aquela velha história, né? Os dias vão passando, tu vai pensando no livro, tu vai pensando na construção, nas coisas que tu leu, e tu percebe que, na verdade, ele foi muito bem construído, com um final muito bem desenvolvido. A gente tem aqui o caso sendo concluído, tá? E o jeito que ele é concluído é algo que é bem possível, é bem plausível. Ela não tirou, assim, uma história lá do fundo do baú e criou um caso em cima, não. Ela foi construindo com um pé no chão, sabe? Eu acho que um pouco se deve pelo fato de ser um livro baseado em um caso real. Eu senti que ela trouxe um aspecto até de respeito pelo crime. Então eu acho que ou ficaria um final em aberto, ou teria que ser um final muito bem construído para não queimar a imagem do caso, né? Será que eu posso colocar assim? Eu acho que o final que ela deu pro livro é um final muito bem construído e muito triste, tá? Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas assim, quando tu para pra analisar tudo o que aconteceu, todos os eventos que se sucederam, é muito triste, porque é aquele efeito dominó, onde uma pecinha derruba todas as outras. Eu achei muito, muito, muito triste o que aconteceu no livro, como que as coisas aconteceram. Uma família inteira foi massacrada por causa de uma coisinha assim que era uma coisinha desse tamanho, sabe, gente? A proporção se tornou uma proporção enorme. Então, quando eu parei pra pensar no final do livro, eu até fiquei com um sentimento de tristeza. E eu acho que isso também é um ponto muito genial que a autora colocou no livro. Porque quando tu para pra pensar em um caso, né, de um massacre que aconteceu na vida real, que já se passaram aí mais de 30 anos sem solução, é triste, porque aquelas famílias, elas nunca tiveram uma conclusão. Então, eu acho que o sentimento de tristeza, quando tu para pra pensar num caso real, e o sentimento de tristeza no fim desse livro, eles se assimilam muito, sabe? Eles chegam muito perto um do outro. Claro, isso aqui sendo uma história fictícia, mas ele te traz aquele sentimento de tristeza. E eu acho que isso foi o ponto, isso foi a cereja do bolo, porque ela dá uma conclusão para a história, né? Uma conclusão fictícia do que aconteceu, mas ela traz esse ponto
de drama, esse ponto de tristeza, de poxa, eu não acredito que foi isso, bah, que droga, aquele sentimento de impotência, de que droga. E eu acho que é o mesmo sentimento que a gente pensa quando vai ler sobre o caso, um sentimento de impotência, de que droga, por que isso aconteceu? A família segue, né, quando vê as pessoas já até faleceram e não tiveram uma conclusão do que foi que aconteceu. Então eu acho que o final que ela colocou aqui nesse livro, ele é muito, muito, muito relevante para a história, quanto baseada a um caso real. Então gostei bastante. Mas, entretanto, todavia, o último capítulo, gente, não leia o último capítulo, não vai lá folhear o livro para ver o que tem no último capítulo, não faz isso, me escuta, não faz isso, porque no último capítulo tem uma coisa muito importante. Essa coisa importante que a autora resolveu colocar no livro foi uma coisa que eu não gostei, tá? Eu acho que não era necessário aquele último capítulozinho, sabe? Aquela última revelação não era necessária, ou talvez até era pro desfecho da história, mas eu não gostei, eu não me importei, eu fiquei tipo assim, ai, tá bom. É um personagem que, tipo assim, tu não fez nada até agora, e aí agora no final tu vem querer plantar bananeira, sabe? Foi mais ou menos isso que eu senti. Então, o último capítulo do livro eu realmente não gostei, não achei assim, nada a ver, não gostei. Mas todo o resto da história eu acho que foi muito interessante, foi muito bem construído, foi tudo muito plausível, muito bem discutido. Ela se saiu muito bem nesse livro aqui. E por ter sido baseado em um caso real, eu acho que ela faz até uma homenagem ao caso, né? Uma homenagem mórbida, mas ela faz uma homenagem muito bem colocada. E quando tu para analisar todos os pontos do que ela colocou, eu acho que se encaixa perfeitamente com o caso real. É isso, galera. Essa é a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi a minha opinião sincera. Eu acho que a Mary Kubica, ela é uma escritora, assim, talentosíssima. Quase todos os livros dela que eu li até agora eu gostei muito. E esse aqui não poderia ser diferente. Tô bem ansiosa pra saber se a Darkside vai trazer mais livros dela aí na sequência do projeto Elas. Eu espero que sim. Deixa aqui nos comentários pra mim se tu já leu esse livro, o que tu achou. Caso tu for dar algum spoiler, sinaliza antes, né, pra não estragar a experiência de ninguém. E não deixa de curtir, de comentar, se inscreve, manda esse vídeo pro colega, pra avó, pra amiga, até pro teu cachorro. Se teu cachorro tiver YouTube, manda pra ele também, tá? Tô precisando aí, vamos movimentar esse perfil. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!